Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez para te fazer companhia, para aquele super bate-papo, começando muito bem a semana, sempre com um convidado especial. E hoje, além de especial, ele é do terror. Ele é trevoso. Estou recebendo aqui hoje com muito prazer Dan Pires. Oba! Bem-vindo! Obrigado, Samira. Obrigado. Como que você fala lá no... Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Tudo com muito carinho, né? Obrigado, tudo muito carinho. Sempre é uma trevas do bem, né? Sempre, né? A gente vai aprendendo isso no decorrer da vida. E você que está aí nos acompanhando também, seja muito bem-vindo ao nosso Mundial Podcast. Estamos aqui no nosso estúdio Vibecast, sabe, né? Este programa, às segundas-feiras, é transmitido no nosso estúdio do podcast, né? Que é o Vibecast, nas mesmas dependências aqui da Vibe Mundial. Transmissão nos 95,7 FM e também pelo nosso YouTube. E é muito prazeroso receber pessoas como o Daniel Pires aqui, né? Que chique. Né? Não é verdade? Chique. Que chique. Ele é formado em audiovisual, é pós-graduado em mídias pela USP, ou seja, já deu para entender que todo o universo midiático faz parte da tua vida, não é? Da tua formação e agora da tua carreira mesmo. E é considerado, aqui fala um dos principais, mas acho que é o maior influenciador de terror do Brasil. E ele aposta nesse gênero de uma forma muito interessante através do LendaCast. Pois é. Virou um grande movimento o LendaCast, né? É, porque só recebo lendas lá, né? Eu sempre falo isso, eu só quero lendas lá. Quem são lendas? Todo mundo. É por isso o LendaCast? É, na verdade o LendaCast, eu faço essa brincadeira hoje porque a gente tá mudando o nosso branding, né? A gente tá mudando um pouco a nossa marca, assim, porque o LendaCast começa só pra falar de lenda mesmo. Loira do banheiro, lenda urbana, sabe? Como é que é? O Homem do Saco. Fantasma do metrô também. Tem fantasma no metrô? No metrô não, tem no ônibus, tem. Inclusive entrevistei o motorista do ônibus assombrado. É verdade, vai virar lenda isso. É, já virou, não, é maravilhoso. E aí era só pra falar de lendas o LendaCast, né? E eu não gostava muito de falar de religião, de espiritualidade. Por que eu não gostava? Eu tinha aquela máxima de que a gente não discute religião, futebol e política. Mas são as coisas que a gente mais discute e mais temos que discutir, porque se a gente quer chegar à luz, né? Sair das trevas e ir pra luz, é exatamente através da discussão, por meio da discussão. E aí eu me lembro que eu comecei a dar espaço um pouquinho para a religião, né? Perceber que o terror, né? O que é considerado terror e horror, ele passa ali pelos dogmas religiosos, pelas próprias espiritualidades da vida. E aí eu falei, cara, não tem como separar terror das religiões. Porque dentro de cada religião tem alguma coisa que é terror para alguém que não tá lá dentro, né? Por exemplo, sempre falo dele, mas na religião católica a gente tem o Carlo Acutis, que é um menino de 15 anos que está embalsamado lá em Assis, na Itália. Para quem não é católico, isso é um terror. Pelo amor de Deus, você tem um corpo de um jovem de 15 anos embalsamado aí. A gente tem, por exemplo, dentro de outras práticas religiosas, pessoas que doam sangue para as entidades. Para quem não é dessas práticas, como a quimbanda, como o satanismo mesmo, para quem não é dessas práticas, é um terror você imaginar que você tem que doar o seu sangue ou o sangue de um animal para uma entidade. Então, quer dizer, o que é o terror? O terror não é aquilo que só um considera terror. Às vezes você, Samira, considera uma coisa terror e eu considero outra. Para mim, não, isso daí para mim é comum, mas para mim é horrível, entendeu? Então, o LendaCast hoje em dia fala muito de religião, discute religião e fala do terror nas suas diversas facetas, né? E é curioso você falar isso, né? Porque você mesmo disse, o que é terror para você pode não ser para mim. Mas quando você fala de religião, de uma comunidade religiosa, o terror é para todos. É para todos e ele é encarado de diferentes maneiras dependendo da cultura, né? Entrevistei a Monja Cohen, que é nossa amiga querida. Beijo, Monja, foi uma das entrevistas incríveis que eu fiz e ela conta sobre o rio Ganges, né? Lá na Índia, que é o rio dos mortos. E ela conta ali um episódio que ela viu cachorros comendo o corpo de um menino. E para eles, as crianças são colocadas no Ganges como uma maneira de vai mais rápido para o paraíso, enfim.
E aí, esse vídeo viralizou, deu 9 milhões de visualizações, esse código lá com a monja, porque as pessoas ficaram horrorizadas. Mas para os indianos, é normal. É normal. É comum. É Não normal. é terror. Para nós é terror. É imaginar, tipo, meu Deus, mas para eles é. É. E pra muita gente, terror é só filme de terror. É, exatamente. Não é? Mas o que é o filme de terror? Ele é uma prática, eu sempre digo isso, o filme de a crítica social agora. Vai lá. O filme de terror, ele sempre é uma prática religiosa desconhecida. Por exemplo, quando você fala de filme de terror e mostra uma... Por exemplo, Midsommar, eles mostram uma seita de pessoas que se entregam e entregam suas vidas aos deuses deles. Isso dá medo em quem é cristão tradicional, por exemplo. Verdade. Para eles não é a seita deles, eles estão vivendo felizes com flores na cabeça lá, entendeu? Tudo bem que lá é exagerado, né? Mas, por exemplo, você tem o Exorcista, né? Você tem Pazuzu, que possui a Aurega, a menina que fica lá na cama virando a cabeça em 360 e vomitando verde. Pazuzu, ele é um deus para algumas entidades, para algumas religiões. Ele não é um demônio, entendeu? Então, muitas pessoas se sentiriam honradas em ficarem possuídas por Pazuzu, que ele é um deus antigo e tal. Então, quer dizer, o terror, ele só é um recorte do que é terror, do que é horrível em outras religiões que a gente não conhece. Quando você conhece, fala, mas Pazuzu não é um demônio? Não, ele é um demônio na sua religião, talvez. Mas na religião do outro, ele é um Deus que traz grandes coisas. Que entendeu? bela definição. Mas às vezes fica até chato, sabia? Porque você tira o terror, você tira o medo das coisas. E tem que ter medo, né? Tem que ter sombra. Eu falo isso, tem seguidor meu que fica se entortando na cadeira. Mas eu falo, eu trabalho com o diabo. Por que eu trabalho com o diabo? Eu trabalho com coisas que te dão medo. O que te dá medo? É o diabo. O diabo. Aí você senta e conversa com o diabo, ele é um cara legal. Aí eu já penso na carta do boa. diabo, eu já ressignifico tudo. Então, exatamente, essa é a palavra, ressignificar. O que é diabo para um, talvez não é diabo para o outro. Não é o diabo na carta do tarô, uma hora, chama o Léo Lousado aqui para explicar. Vai sair do lado de uma outra carta, vai ser uma coisa extremamente positiva. Exatamente. E tarô, falando em tarô, tarô é recriminadíssimo dentro da religião católica. Sim. Dentro dos evangélicos, não. Eu lembro uma vez que no grupo de jovens a gente recebeu uma listinha de coisas que podíamos e não podíamos fazer. A consulta ao tarô era uma das primeiras coisas que é do demônio, é considerada do mal. Tá vendo? Tá amarrado. E a gente já... tá amarrado. É assim, né? Me fala desse Daniel Pires. Menino, você já tinha essa gana por filmes de terror, por essas histórias curiosas, histórias sombrias? Quando você foi para o audiovisual, você utilizava essa imaginação para as suas produções também? Então, Samira, eu fiz rádio e televisão, comunicação social, né? Você tá em casa, então. Então, eu tô em casa. Exato. Eu fiz para fazer rádio, inclusive. Que eu amava, eu amo rádio. Eu nunca gostei muito de televisão, até hoje eu não gosto de trabalhar em TV. Eu nunca trabalhei em TV, né? Eu trabalhei sempre com vídeo na internet. Meu primeiro emprego foi com vídeo na internet. Mas eu fiz faculdade de rádio e TV para fazer filmes de terror. Eu fiz faculdade de rádio e TV para trabalhar com conteúdo de terror. Só que é uma coisa, eu me formei em 2009. É uma coisa que... O que é terror? O que você quer trabalhar com terror? Lembro que na faculdade, no terceiro ano, era pra gente fazer um trabalho que era pra fazer um curta-metragem. E aí eu falei pro meu professor, eu vou fazer um curta-metragem de terror. Ele falou, não, imagina, terror não tem espaço aqui no Brasil, não sei o quê. Então eu sinto que a minha missão é abrir espaço. Cortar o mato, sabe? Assim, vamos abrir um espaço, vamos construir um templo do terror aqui, vamos fazer filme, vamos falar de terror, de espiritualidade. Então esse Daniel aqui, sempre gostou de terror a vida inteira, porque eu gostei muito de... Gostei não, né? Eu gostava muito de cemitério, de caixão, achava bonito. Tem o cemitério tatuado aqui, tem o Ouija tatuado aqui. Então eu acho muito bonito. Isso pra mim, a morte é o maior segredo de tudo, né? Então quando você tem possíveis instrumentos que ultrapassam a morte, você tem um tabuleiro, por exemplo, o Ouija, que você fala, com esse tabuleiro você consegue conversar com quem tá do lado de lá. Maravilhoso. Eu amo esse lado do que a gente pode, né? Porque ninguém tem resposta certa para a morte, né? Ninguém sabe o que acontece depois. Então, esse Daniel sempre foi interessado nesse universo
do cemitério, do mistério pós-morte. Né? E você vem do catolicismo, então? Então, eu fui católico, eu digo que eu fui católico por pressão, né? Família. Porque a gente não pode falar assim, ai, olha, meu filho que é criança e adolescente, ele é super religioso. Não, ele não é religioso. Ele é religioso porque os pais que ficam ali. Você tem que ir, tem uma pressão grande em cima dessa criança. É que também é uma utopia o meu pensamento, né? Mas na minha concepção, a gente teria que mostrar várias religiões para os nossos filhos, diferentes. Falar, tem essa aqui, tem essa aqui. E isso depois de certa idade, né? Depois da adolescência, quando né, o jovem já começa a ter ali um pensamento crítico e tal. Agora a criança não sabe de nada. A criança quer o quê? Comer barro. É parte da formação, Entendeu? né? Aí o pai fica lá, faz catequese, batiza na igreja. A criança não sabe de nada. Então eu fui católico por pressão dos pais, pressão da família. E o catolicismo te trouxe histórias interessantes para que você estimulasse isso dentro de você? Eu falo que tem muita história. Eu vou ficar bravo comigo, católicos. Mas eu falo que tem muita história de terror dentro da igreja católica. Uma das principais é tudo dentro da igreja católica. O povo fica bravo. Mas quando eu ia nas procissões, por exemplo, essa é uma imagem que eu trago comigo, a minha avó, eu ia com a minha avó, com a minha mãe e tal, e na Sexta-feira Santa eles levavam uma imagem de Jesus morto. Tá. E era uma imagem muito realista, porque ele estava deitado, né? Tipo, sempre aquelas imagens sofrendo e tal, e cheio de sangue, cheio de feridas, o olhão branco, assim, uma imagem de, né? Aquela imagem de gesso e tal. Pra gente continuar sofrendo, né? Isso, e aí eu falava, gente, olha, eu lembro que essa imagem ficava numa igreja, acho que até hoje ela fica lá, na matriz de São Bernardo, que eu sou do ABC, né? E ela fica dentro de um vidro, assim, embaixo. Então, quando eu ia com meus primos ou com alguém da família, eu falava, vem ver Jesus morto, olha lá. Jesus morto lá. E Vou aí, te levar pra ver Jesus. Olha, ele tá morto, olha lá. E porque ele era muito realista, essa imagem. Então, isso já me assustava. Então, a Igreja Católica também é responsável aí por me trazer umas histórias assombrosas. Ah, com certeza, né? Aí, e você lembra, por exemplo, da primeira grande história que ficou na tua memória? Essa é a que me deu muito medo. E aí é com uma história deu medo? Me deu medo de vontade de chorar até. Uau. E aí foi aí e até hoje eu acho que eu tenho uma devoção por ele. Tem uma... Desde quando eu era criança, né, eu sempre conto isso, a minha avó me levava para velórios, né? Porque a gente ia pro mercado junto, lá em Avaré, interior de São Paulo. E ela falava, na volta, ela falava assim, vamos passar no velório, ver se tem alguém lá. E nós voltava com a sacola, cheia de fruta, cheia de carne, cheia de arroz, né? Vamos passar no velório para ver se alguém morreu. E aí isso é muito comum em cidade pequena, né? Tá. E aí ela passava lá e aí sempre ela conhecia alguém, fulano e tal. E velório em cidade do interior, ainda mais aquelas quando é velado em casa, que eu já peguei alguns velórios em casa, lá em Avaré, mas essa daí estava sendo no velório. E velório no interior é um eventinho, né? Então tem chá, tem café, tem bolachinha. Reunião social. Tinha uma vez que tinha até gelinho. Passou servindo gelinho assim no velório. E aí eu sentava, ficava aqui, o caixão aqui, eu ficava sentado tomando um café e minha avó conversando com todo mundo. Aí ela falava, vem aqui fazer uma oração pro morto. Eu sempre olhava. Então eu cresci meio que nesse ambiente religioso, cemiterial, velório, uma criança meio estranha. Curioso isso, né? Curioso demais. E eu nunca tive medo, assim. Quer dizer, eu tinha medo porque... Medo e curiosidade, né? Que pra mim andam juntos. E aí lá em Avaré tinha um túmulo, tem até hoje um túmulo do Raimundo Carvalho, que é um menino. Ele faleceu de meningite, numa época que a meningite não tinha cura e tal. Só que assim, não tem data de nascimento, não tem data da morte dele, só tem uma foto dele com o nome, Raimundo Carvalho, que eu chamo de Raimundinho. Tá. E aí eu me lembro que toda vez que a gente ia lá, eu via esse túmulo, que é um túmulo azul, assim, todo uns azulejos azuisinhos, antigo, e ficava repleto de doce. Eu falei que eu vou fazer um curta disso ainda. Repleto de doce, mas era muito doce. Ficava lindo, assim. Ficava com velas coloridas, ficava com bombom. Uma vez tinha até aquele ferrorama da estrela, sabe? Levavam brinquedos e tal. Então ficava colorido, ficava incrível. E eu nunca entendia. Eu falava, mas por que estão trazendo
isso para um túmulo. E isso me chamava muita atenção. Então, quando eu ia para Avaré, eu sempre queria ir no cemitério para ver esse túmulo. Falava, vamos ver o tipo de brinquedo que tem lá hoje no Raimundinho. E trocava. Hã? Ia trocando. Ia trocando. Os Cada hora que eu ia lá tinha bombom, tinha pirulito, tinha brinquedo, e boneca, e chupeta. Chupeta tinha de monte, crucifixo, incrível. E aí eu cresci, né? Fui compreendendo que era uma questão de fé, as pessoas pediam coisas. Ele virou um milagreiro de cemitério, o Raimundo Carvalho, né? Pediam coisas, e aí, por exemplo, eu quero que meu filho pare de chupar chupeta. Ou coisas mais graves, meu filho tá com câncer, eu quero que cure. E aí curava e eles levavam lá um brinquedo pra criança. Era né? uma oferenda. Era uma oferenda, que muito. Acho que no candomblé ou não, manda, é tratado como herê, né? A criança se torna um herê. E aí, que vem pra receber, né? Vem pra brincar, vem pra comer os doces, a energia dos doces e tal. E aí, eu fui entendendo isso. E aí, quando eu já tava na faculdade, eu fui com uma câmera daquelas Handicam gravar o túmulo dele, né? Porque eu nunca tinha um registro em vídeo. Eu sempre gostei de andar com câmera, gravador e tal. E aí, eu me lembro que uma vez eu tava lá, gravando, e o meu primo foi comigo. Eu ia com meus primos todos pro cemitério. Um dos meus primos, o Igor, que tá hoje casado e tudo, mas era muito cagão. Ele falava assim... Ele falou assim, você não trouxe doce pro Raimundinho e tá gravando o túmulo dele? Ele vai lá te cobrar. Já jogou vou puxar o teu pé. Isso. Aí eu falei, cala a boca, não vai me cobrar nada, que não sei o quê. Aí eu já ainda meio que tentando me desvencilhar, né? Beleza. Aí a gente foi pra casa, eu gravei o túmulo dele, mostrei a foto e tudo. Quando a gente foi pra casa, eu fui na casa de uma prima minha, hoje ela já é falecida, mas ela era uma pessoa bem humilde, assim, que tinha 6 filhos. E aí minha mãe falou, vamos lá na casa da Cris pra gente levar uma cesta básica pra ela, que a gente sempre levava. E aí eu fui, aí na hora que eu cheguei, um dos filhos dela, que era pequenininho, o João, que hoje tá com 20 anos já, ele me abraçou e falou, compra bala pra gente. Aí eu comprei um sacão de bala, distribuí pra ele, e aí beleza. A gente foi pra casa, foi dormir, e aí à noite, que é um negócio, né? Você vai no cemitério, visita, mas à noite que você ouve as coisas acontecendo. À noite, eu deitado, dormindo, eu meio que acordo de madrugada, era uma meia-noite, eu lembro que era 00:11. Acordei, e aí eu ouvia, tipo, passos assim, correndo pela casa. E aí eu, gente, mas o que é isso? Mas eu nem tinha lembrado do Raimundinho nem nada, né? Do espírito da criança. E aí aquele barulho, e corria dentro da parede, assim, e vinha perto de mim, fazia... E eu assim, ó... Beleza, deitei, dormi de novo, aí acordei de madrugada ouvindo algumas pessoas falar na rua. Isso era a gente falando mesmo. Aí eu tomei um pouco de coragem, fui lá no quarto da minha mãe, né? Mãe, aí minha mãe dormindo, né? Oi, o que é? Falei, mãe, o filho dos vizinhos aqui... esses vizinhos aqui da esquerda tem filho? Ela falou, tem uma menina. Falei, essa menina tá correndo agora de madrugada. Ela falou, não, mas eles estão viajando, era fim de ano. Aí minha mãe conhecia eles, né? Aí do outro lado era terreno baldio, né? E aí eu falei, do outro lado? Ela falou, do outro lado você sabe, Daniel, não tem ninguém morando aí. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Então eu falei, beleza. Aí eu tava voltando pro quarto, eu só ouvi minha mãe lá do quarto falando assim, você fica gravando o túmulo do Raimundinho, ele veio com você na filmagem. Pronto, jogou a praga dela e voltou a dormir. E aí eu, pronto, não dormi mais. E aí eu ouvia o barulho. Aí eu pegava o celular, assim, iluminava o canto da minha cama e eu imaginava ele quietinho, assim, fazendo... Aí eu ficava, meu Deus... E na foto dele no túmulo, ele tá com uma roupinha toda azul, assim, uma roupa preta, cheia de bordadinho, com aquele chapéuzinho de criança, sabe? De bebezinho que pega tudo aqui. E aí... Eu fiquei com tanto medo, que aí eu fui pra sala, peguei minha câmera e comecei a apagar os vídeos. Porque eu falei, não, ele tá aqui. E aí, sabe quando você fica com medo de vontade de chorar? Sabe aquela coisa de criança? Que Te pegou mesmo, né? Meu Deus, ele tá aqui, pelo amor de Deus. E, cara, e parecia que só tava eu e ele em casa. Parece que minha mãe tava longe, parece que eu entrei em um outro universo, assim, e ele e a criança correndo e tal. E aí, no que eu tô apagando os vídeos, eu me lembro que tinha uma telinha, sabe aquelas câmeras que tem uma telinha que você abre assim, que você consegue ver o que você tá apagando. E aí aí eu apaguei todos, aí travou a foto dele na tela, de madrugada. Aí eu assim, meu Deus, apaga. Apaga isso. E aí eu juro pra você, Samira, que eu senti uma criança em pé, bem de frente com a câmera, querendo olhar assim o que eu tava apagando. Aí foi o momento que eu fiz a minha oração, né? Tá. Que eu falei, Raimundinho, se for você que tá aqui,
eu não levei doce pra você, mas eu tô apagando as imagens do seu túmulo, mas eu levei doce pros filhos da Cristina, da minha prima. Então, criança por criança, eu dei doce pra alguém, pelo Tá bom. amor de Deus. Aí eu me lembro que eu dormi no sofá, eu lembro só de eu acordando no outro dia, a câmera apagou tudo, não tinha mais imagens dele. Então até hoje eu não tenho mais essas imagens dele. Eu tenho fotos depois que eu fui lá pra mostrar, porque eu conto essa história, o pessoal fica querendo saber, porque o túmulo dele existe, Você né? ficou bem depois. Bem não é a palavra, né? Não, mas eu fiquei bem. Depois eu fui entendendo, fui compreendendo. Mas todo ano que eu vou lá, eu visito o túmulo dele. Oi, Raimundinho. O Aham. pessoal, quando eu tô em Avaré, eles falam, você não vai no túmulo do Raimundinho? Quando eu tô andando por Avaré, eu vou no mercado em Avaré, o pessoal, eu vi você no túmulo do Raimundinho. Então ele virou uma lenda lá em Avaré por Legal. conta, não por conta de mim, ele já era Sim. conhecido. Mas assim, quando você leva pras redes sociais, né, você vê que... Você levou pras Eu redes levei sociais. isso, fiz vídeo, fiz foto, né? Eu Quero ia fa- quero perguntar fazer o que um você curta. faria hoje, você já falou, né? O quê? Eu ia perguntar o que você faria hoje Uhum. se essa cena, essa situação ocorresse agora. Não, se eu, Mas aí na eu- verdade, não, se ela ocorresse agora, eu ia falar, Raimundinho, quer aparecer? Agora eu tô mais firme. agora você Eu vou tá jogar um estruturado. Ouija, pode aparecer, porque eu quero, entendeu? Vamos E é- conversar. E vamos conversar. E é engraçado como você vê que a gente falou de morte, né? Ele não tá morto, né? Ele é muito vivo. A gente fala dele, é uma criança que morreu, eu tô falando dele, a gente mantém a memória viva de uma pessoa. Então, eu gosto muito dessas histórias. Tanto que eu quero fazer um curta sobre a história, né? Não vai chamar Raimundinho, acho que vai chamar Rodolfinho, porque eu não tenho direito autoral do nome da criança. ele Vai deve que dá um BO depois. Vai que dá uma justiça, ser processada. Não Nem quero. só isso, né? Espiritualmente falando. Não, mas espiritualmente ele vai gostar. Vou convidar ele É. pra assistir o filme dele. Falar, ó, seu filme aqui, ó, Raimundinho. Esse lugarzinho aqui é teu. Esse lugar é teu. Com tudo isso, além do medo, Uhum. né? Você criou um esquema, um ambiente, onde se a gente parar para pensar, além do medo, tem muita simbologia Sim. e até mitologia, né, Dan? Não, tudo, né? Tudo é mitologia, né? Mitologia é aquilo que a gente não explica, né? Então, que a gente não sabe se... Que é muito enraizado na cabeça das pessoas, mas você sabe se foi desse jeito. Por exemplo, quando eu falo pra mim que a Gênesis é uma mitologia, né? Da cobra falando e tudo, Aham. a galera fica meio brava. Mas, gente, a gente não tava lá pra ver se foi assim, né? Então, pra mim, é uma mitologia, uma maneira de explicar uma fé, uma vertente de fé. Como que era a história do Raimundinho? Eu posso pesquisar, mas eu não sei como é que é. A gente sabe que ele viveu, mas tudo que eu trazer a partir daí vai ser uma espécie de mitologia também, né? Mitologia, etimologicamente falando, Aham. é aquilo assim, a história, né, das religiões, de como os deuses viveram e tudo, mas a gente não sabe se isso aconteceu. Então a gente também tem que perceber que as lendas, elas são um pouco de mitologia também. Porque a loira do banheiro, a gente tem a história dela, ela morou, né, uma das versões é que ela morou em Guaratinguetá, eu fui na casa dela e tal. Mas é uma mitologia, você não sabe se foi desse jeito. Então tudo acaba sendo uma mitologia, não só para as religiões, né? Até o folclore, né? Até o Nosso próprio folclore, brasileiro o que tem lobisomem, né? Tem personagens incríveis. Eu falo do lobisomem porque eu acho que ele é o que mais bota medo na galera, assim. Saci, minha avó contava histórias assustadoras de Saci, algumas crenças acreditam, algumas pessoas acreditam que Saci é um demônio e não é um menininho bonzinho, né? Mas eu gosto mais do folclore, eu gosto do lobisomem. O lobisomem pra mim é o mais... O lobisomem tem ele é o mais chegou assustador. até em novela, né? O cramunhão também. O Cramunhão. Adoro o Sai cramunhão. à meia-noite. É. E aí você vai, junto com todo esse teu trabalho hoje, bem estruturado já. O LendaCast existe há quanto tempo? O LendaCast começa em 2020 só em áudio. Então eu fico ali 2 aninhos com ele, só em áudio, só gravando. A gente gravava só voz e aí ele ia pra plataforma de voz, né? Plataformas de podcast só em áudio. E aí a galera começou, e aí, não vai fazer vídeo, né? Entrou uma era do videocast, né? Que os grandes fazem aí, que é o vídeo, que é o que a gente tá fazendo aqui. Exato. E aí eu falei, nossa, vou pensar nisso. E aí a minha ideia começa em 2022. Eu alugo um estúdio ali na Liberdade, em São Paulo, e começo a fazer em vídeo. E aí me apaixono, né? Porque é maravilhoso. Aí eu gravei 1 ano nesse estúdio, depois gravei 1 ano no estúdio dos meus amigos, e aí agora vai fazer 2 anos lá na minha casa, que é o meu estúdio, e aí ele tá do meu jeito, né? Ele tá o meu cafofo do terror. Ele tá bem o cafofo do terror, né? Tá a
Torre do Vampiro, a Vamp Tower. Vamp Tower? Não, Tower não, porque eu não, Vamp não, porque eu não sou vampiro, tá? É o quarto Ghost do Tower. exorcista? Quase, é. Ghost Tower, Torre Assombrada. Haunted Tower. E esse é um universo tão instigante que pra você, quando você viaja, você busca... Não, eu só vou viajar pra isso. Eu não Você viajo. só viaja pra Eu isso? não viajo pra me divertir. Eu já falei isso pro meu terapeuta, já levei. Ele falou, por que você não se diverte? Vai viajar, sei lá, eu tenho vontade de conhecer a Grécia, né? Que falam que é linda. Mykonos, que é uma ilha lá. Não vou. Eu só vou pra trabalhar. Eu só vou... Olha, vou falar uma coisa pra você aqui, muito do sagitariano, né? Já que a gente tá na... Que nem eu. É sagitariana? Eu também. Você tem toda a vibe de sagitário. Mas assim, falam que o sagitariano é aventureiro, que gosta de trilha, de viajar. Não sou eu. Eu tenho preguiça imensa de viajar. Eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de sair do meu cafofo. Eu gosto de fazer ali a minha rotina, gosto daquilo. Às vezes me dá um tédio, dá um tédio. Mas o meu sagitariano é o quê? Eu vou viajar, eu vou pra buscar coisa de terror. Por exemplo, tô indo agora pra Paris, né? Eu vou agora em setembro. Vou pras catacumbas, vou pro Père Lachaise, vou ver a Coroa de Cristo no Notre Dame. Então, quer dizer, é só pra isso. Vou pra canonização do Carlo Acutis na Itália. Você foi pra Itália recentemente, né? Fui pra Itália pro funeral do Papa, por uma você foi para o coincidência. funeral. Não, você estava lá no funeral. Não, eu fui para a ideia, já estava tudo comprado, um pacote comprado para a canonização do Carlo Acutis. Ok. Só que aí Papa morre, aí adiaram a canonização agora para 7 de setembro, então eu falei, bom, eu vou, é um evento histórico, né? É um Papa que morre, né? Um Papa muito querido pela igreja, a gente tem que estar lá, porque o velório também é uma celebração, né? Você não celebra a morte da pessoa, mas celebra quem a pessoa foi em vida. E aí eu falei, quero estar lá. E aí viu, o caixão passou bem na minha frente aqui, assim, ó. E isso é interessante no teu trabalho, né, Dan? Porque você não está falando só do medo. Não. Você não está falando só do que é sombrio. Ou durante as entrevistas, as perguntas que você vai fazer para o teu convidado, não fica apenas restrito à morte. Não, você vai além, você vai buscar histórias, até na própria história, né? Isso. Esse do Papa mesmo é assim, por exemplo, teve um monte de coisa no funeral dele que as pessoas ficaram curiosas. Qual é o tipo de caixão dele? Por que ele não tá no caixão igual dos outros? Por que ele quer um caixão menor? Por que ele ficou exposto muito tempo? Então isso já é um pouco mórbido. E a galera quer saber. A galera quer ir ver. Eu tava lá na fila para ver o túmulo dele. Fiquei 3 horas na fila para ver o túmulo dele em Santa Maria Maggiore lá. E aí veio um jornal da Bósnia, no jornal da Suíça, eu acho. Que é um jornal suíço. Veio me entrevistar, aí gastei todo o meu inglês. E aí eles ficaram perguntando, mas por que você, influenciador, está interessado na morte do Papa, sendo que você fala de terror? Eu falei, mas gente, a gente está falando de coisas... Isso pode ser um pouco assustador para algumas pessoas, uma pessoa ficar exposta durante muito tempo, né? A maneira do caixão, como o caixão foi, isso daí é terror, isso daí é mórbido. O terror não é... O terror, ele tá, pra mim, a minha visão do terror e horror, tudo que é mórbido, tudo que é aquilo que você tem curiosidade. Por exemplo, a galera tem muita curiosidade de ver as pessoas no caixão. Agora no velório da Preta Gil, você vê que a galera quer ver, quer fotografar, quer fazer selfie. Isso daí você fala, nossa, mas que falta de respeito. Não é, isso é cultural. As pessoas têm vontade de ver a outra no caixão. Eu sempre falo, se um dia eu morrer, quando eu morrer e vocês quiserem ir, vai lá ver, tira foto, faz o que vocês quiserem. Só não vilipendia, né? Só não mexe em mim. Mas faz a foto, faz o que vocês quiserem, porque é isso, as pessoas têm essa curiosidade. Tem que ter respeito? Claro que tem que ter respeito, não pode. Mas tem, a pessoa quer ver a outra no caixão. Olha como que tá bonito, olha como é que tá sereno. Olha, isso é cultural. Então, assim, eu tento desmistificar isso, entendeu? Tem gente que nem chega perto de Tem caixão. gente que não chega perto, que também é uma coisa que a gente pode contar, também pode mostrar essa versão. Tem gente que tem medo, tem aversão a cachorro. A caixão. A cachorro também. Nossa, cachorro. Que cachorro? Tão fofinhos. Apesar que você tem vários gatos. Eu tenho 3 gatos. 3. 2 que eu adotei e uma terceira que se adotou. Que chegou e lá você chegou à conclusão do porquê que o gato faz tão
né, é tão presente no mundo do terror e até do ocultismo? Então, o primeiro gato que eu adotei foi um gato preto, né? Por conta das bruxas, e que tinham gatos pretos, que falavam que eles eram... Tem o Salem também, né? Que é o da Sabrina, eu acho que é isso. Eu lembro que eu assisti um filme que chamava Abracadabra, da Disney, que tinha as 3 bruxas. E aí tinha um gato... como castigo para um dos meninos, ela transforma ele em gato preto e ele fala. E aí eu falei, eu quero ter um gato preto, eu preciso ter um gato preto, né? Vou treinar ele para falar. Vou treinar ele para falar. Mas o Trevor, que é meu gato, nossa, ele é a coisa mais linda. Trevor. Meu filho. Lindo, lindo, lindo. Aí depois eu adotei um branco também, pra como que se diz, o yin e yang, né? Os dois equilibrar. lados, as trevas e a luz, assim. Muito bem. E aí é o Gaspar que tá lá também. Gaspar, lindos. A gente vai pro intervalo, 30 segundos, intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E estamos de volta, então, é isso mesmo, né? O nosso estúdio Vibecast, que está aqui à disposição de todos. Venha conhecer. Entre em contato com o nosso telefone, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. A nossa equipe vai entrar em contato com você, manda mensagem e venha conhecer, né? Você pode tanto ser entrevistado por mim aqui no Mundial Podcast, como também utilizar o estúdio para o seu próprio podcast, ou então até para gravar suas aulas e outras atividades que você precise de um estúdio profissional. Tá bonito aqui, né? Bonito, tá Fala bem a legal, verdade. tá gostoso, arzinho, adoro ar-condicionado. Maravilhoso, né? O estúdio do Dan Pires é enigmático. Depois, quem não conhece, entra lá no LendaCast para verificar. É enigmático. As pessoas, quando chegam até lá, elas sentem surpresa? Não, elas olham e falam, nossa, que bonito aqui. Que né? diferente. Porque parece uma casa de vó, né? E acho que era essa a ideia, né? Que bom. Como eu trago muita a coisa da história com a minha avó, eu quis montar uma casa que pareça uma casa assombrada, sabe? Não abandonada, assombrada. Nem parece, vai. Então, fica uma casinha bonita, aconchegante. Eles já falaram que meu estúdio parece que meu cenário parece um consultório de psicólogo antigo. Ok. Com o relógio fazendo assim. Tá bom. Falei, vou pôr um divã aqui então. Então, que delícia. Pra não deitar é? e Maravilhoso. Ô, Dan, me conta uma coisa. Você já foi criticado por causa dos temas que você leva ao programa? Todo dia. Todo dia? Uma agonia. Hoje mesmo postei um corte de uma... É que, na verdade... Só terminar os raciocínios porque eu tenho um pensamento acelerado. Hoje mesmo postei um corte de uma satanista que ela conta uma coisa lá da religião dela e a galera fica criticando a mim. Ai, Daniel, você tem que tomar cuidado. Eu não tenho... Claro, eu faço uma peneira ali das pessoas que eu quero convidar, mas se eu vejo que a pessoa tem um trabalho interessante, uma questão espiritual interessante, eu vou trazer pra eu entender. Óbvio. Só que assim, eu não sei, por exemplo, eu tô aqui na sua frente. Você tem controle do que eu tô falando? Não, Você não tem controle do que eu tô falando. Se eu falar uma besteira aqui ou falar uma coisa que é crime, sei lá, aí você vai ter que tomar uma atitude perante o programa. E é o que acontece comigo. Quando eu levo meus convidados, eles falam coisas que eu não tenho como prever. Se eles fazem alguma coisa que é, sei lá, passível de ser crime, ou uma coisa, sei lá, homofóbica, racista, enfim, eu vou ter que tomar minhas providências pro meu programa não sofrer consequência. Só que o cara vai falar, de alguma maneira ele vai falar, como já aconteceu. E aí as pessoas, mas uma pequena parte ali dos meus seguidores culpam a mim, como se eu tivesse assim, Samira, você não prestou atenção quem é o Daniel. É claro
que eu faço uma peneira no sentido de, vamos dar uma olhada se essa pessoa aqui não fez coisas, por exemplo, cometeu um crime. Tem gente que fala assim, você não já pensou em trazer aqui a fulana de tal que mandou matar os pais para dar a versão dela? Não, porque aí foi um crime que aconteceu, então não tenho vontade de trazer uma pessoa dessa maneira. Se eu sei que uma pessoa já foi racista num vídeo, ou já foi homofóbica num vídeo, eu também não vou trazer, porque eu já sei que já deu problema. Para dar problema aqui de novo, para dar problema aqui de novo vai ser, então não dá para dar espaço para pessoas assim. Porém, eu não consigo ver o que a pessoa está fazendo, né, na vida dela todos os dias. Eu vejo o trabalho dela. Qual que é o trabalho da Samira? A Samira faz isso, faz aquilo, tem a religião tal, quer falar da religião. Então vamos falar sobre isso. E ponto. E você, durante uma entrevista, uma conversa sobre religião, você tira proveito, né, desse encontro para poder trazer esses temas que estão na tua linha de trabalho, que é até uma linha de pesquisa. Eu sou muito curioso sobre religiões, né? Quando você sai de uma religião, principalmente a cristã, que eu sempre digo assim, a cristã ela tenta te manter muito ali na bolha dela. Tudo que é fora dela, ela não pode. Você não pode nem questionar, né? E aí, quando eu saí do catolicismo, eu comecei a questionar e ver as outras religiões e querer saber de outras religiões. Então, eu pergunto que eu tenho curiosidade. Sabe, eu pergunto das religiões, pode isso na sua? Não pode isso na sua? E eu pergunto tudo, assim. Por que pode? E por que não pode? Por quê? Mas isso tem algo... Entendeu? E aí eu deixo pro público tirar as próprias conclusões deles, assim. Mas eles me criticam, sim. Porque eles ficam... Porque o que eu percebo, Samira, é que, assim, eles não me criticam porque eles não gostam de mim, ou porque eles gostam. Mas eu percebo que as pessoas têm uma grande dificuldade de ter a sua fé confrontada. Então, quando você traz alguém que confronta a fé de quem está assistindo, ele vai criticar. E às vezes é até inconsciente. Daniel, não sei por que eu não gostei desse convidado. Daniel, você tem que... Por que você não gostou? Porque sua fé foi confrontada. Chegou um momento que você não consegue mais explicar. Não gostei. Por que não gostou? Não gostei, pronto. Não fui com a cara dele. Por quê? E tem muito sentido isso, né? Porque cada religião tem os seus dogmas, tem os seus rituais. E os rituais são interessantíssimos como estudo, né? E quando eu vejo uma pessoa numa religião, por exemplo, na clausura que eu digo assim, eu não posso cortar o cabelo, eu não posso assistir TV, eu não posso usar calça, eu não posso não sei o quê. Eu acho ótimo, eu vou entrevistar a pessoa, eu não vou entrar na religião dela. Você não pode fazer isso? Que legal, me conta. Aí sempre tem que entender uma coisa, você não pode, não eu não sou da sua religião, eu não sou de nenhuma, então... Eu posso tudo. Você pode tudo, eu posso verdade. Tudo. Eu sempre falo isso, você pode tudo, até cometer crimes, mas você vai responder por isso. Você acredita que nós temos culturalmente a informação de que você tem que ter uma religião para poder você ter uma trajetória correta de vida? Não só religião, mas como casamento, precisa ser casado. Sim. Como assim ser solteiro, solteira? Não. Mulheres, tem que ter filho, imagina, tem que ter um marido, tem que ter um casamento. Não, homens tem que prover a casa. Esse pensamento existe ainda. Existe muito. O homem tem que ter uma família, tem que prover a casa. Então aí quando eu sou gay, né? Então para nossa comunidade LGBT, não tem planos para nós ficamos à margem. Então eles acham, a maioria acha que dá para fazer regras pra gente. Eu acho o máximo, assim, o cúmulo, o auge, que todas as regras para gays são feitas por héteros. Não, você não pode. Falei que eu vou fazer uma cartilha para hétero. Eu vou começar a mandar na vida de vocês também. E aí quando... Por que é? Porque você falou assim, tem que ter uma religião. As pessoas querem fazer cartilha pros outros. Amor, faz cartilha para você. Faz uma cartilha... Do outro, eu não tenho a mínima... Imagina, Samira. Samira, você não pode fazer isso, tá? Eu acho que você tem que ser lésbica, você tem que casar com uma mulher. Não pode ter filho, não vai. A religião eu vou escolher pra você. Você vai falar assim, Daniel, cala tua boca, entendeu? Pelo amor de Deus. Fica na sua aí, Fica Daniel. na sua, você viu, né? Ela falou, fica na sua, querido. Exatamente o que eu falo. Fica na sua. Cada um faz as regras pra si próprio, não pro outro. E isso é tão curioso, né? Porque eu acho que a gente passa por um período tão...
A mídia, ela é muito forte, as redes sociais despejam informações em cima de todos nós. E se você não tiver uma estrutura, você é dominado por essas regras. E a sua cabeça pifa, viu? Porque a minha pifa muito. Pifa? Minha cabeça pifa direto. Por isso que não para. Por isso, eu vou dormir pensando em trabalho, em rede social, story, Não, aí às vezes por isso que eu faço terapia há um tempo já, pra segurar a marimba aí, porque, é complicado. O cancelamento ele é muito agressivo, né? Ele é o linchamento virtual, né? Ainda bem que eu nunca passei por um cancelamento, nem quero passar. Não vai. Trabalho para não passar por isso, mas às vezes a gente pode errar, porque às vezes o cancelamento ele vem por uma coisa que você erra. E não por uma coisa que você fala. Porque uma coisa é você chegar e afirmar, não, eu sou isso, eu acho que é isso, e ficar batendo naquela tecla, como já teve casos, e você fala, gente, olha, eu errei. Desculpa, eu erro, entendeu? E é o que eu sempre falo, gente, não esperem nada de mim, assim. Porque às vezes a gente tem a ideia de que o produtor de conteúdo, o influenciador, ele é perfeito, né? Então, assim, você começa a dar um erro, faz um erro, fala uma coisa errada, uma palavra atravessada ali que você não explica, e aí isso vai embora. Uma vez eu estava num podcast grande, e aí a gente estava falando sobre Jesus, né? Eu acho que até o Léo Lousada estava comigo nesse dia, não lembro. Não, ele não tava, era outra pessoa. E aí a gente tava falando sobre a existência de Jesus e tal. E aí eu não sei o que aconteceu, que a galera tava no chat, tava ao vivo, a galera começou a entender que eu tinha falado que Jesus nunca existiu. E eu tinha falado que há pessoas que tratam essa vertente como verdadeira, de que ele nunca existiu. E aí no que eu vi ali, eu falei, gente, peraí. Vocês estão falando, estamos ao vivo aqui, já vou aproveitar eu não falei isso. Vocês estão entendendo errado. Eu falei que tem pessoas... Quem sou eu para falar que Jesus não existiu? Não estava lá? Também não posso falar que ele existiu. E aí você já reverte, aí já dá uma... tá bom então, entendeu? Mas as redes sociais, pelo menos para mim, ela faz muito mal para minha cabeça. Ela faz muito mal. Ela faz mal? Faz mal, então eu vejo o mínimo, assim. Me conta uma coisa, você está falando tudo isso, aí me vem à mente o quanto que as pessoas não conseguem interpretar o que o outro fala. Ou não querem. Ou não querem? Ou não querem. Eu percebo que há uma grande gama de pessoas que quer esperar a Samira errar. Pra atacar. Fica ali, Entendi. eu amo você, querida. Deixa eu ver o seu programa. Tem um monte de gente. Eu, hoje em dia, eu sofro um pouquíssimo hate. Eu tenho uma rede de seguidores. São muitos seguidores. Se somar todas as redes que eu trabalho, né, que eu posto vídeo, são 13 milhões de seguidores. Então é muita gente. Não tenho noção do que é 13 milhões. É o show da Taylor Swift. É muita gente vendo, e muita gente que às vezes não é seguidor e vê também, porque vai, né? Então eu não tenho realmente noção, mas eu sou pouco hate. Eu tenho uma rede de seguidores que gosta muito do trabalho, entende o trabalho, acompanha o meu podcast, e aí eles entendem. Mas sempre tem uma cúpula ali que fica esperando o Daniel... Bugar. Não, bugar não. O Daniel errar, o Daniel tropeçar numa palavra, o Daniel explodir, sabe? Tem muita gente que trabalha, eu sempre falo que o pior hater não é aquele que te xinga, é aquele que é o passivo-agressivo, né? Sam, eu adoro o seu programa. Embora eu acho que você tem que melhorar um pouquinho, sabe? Eu acho que esse é o pior pra mim, que é aquele que fala assim, Dani, adoro o seu programa, embora eu acho muito repetitivo, mas sucesso. Esse é o pior pra mim. E você acha que você é repetitivo em temas, por exemplo? Aí. Não, mas você acredita, na hora de você fazer a curadoria, por exemplo, dos seus convidados, você vai muito também pelo tema que esse convidado vai te levar de diferente e vai agregar ao teu canal? Claro, essa é a ideia. Eu sempre penso, quando eu falei que eu não tô nem aí, é no sentido de... Eu não tô muito aí porque as pessoas pensam, eu tô aí pra seguir a linha editorial que eu acho que o podcast tem que falar. Então, por exemplo, o que é o LendaCast? Primeiramente, sobrenatural. Então, a gente sempre vai puxar por aí. Segundo, dá pra falar sobre crime? Dá pra falar sobre crime, porque também são conteúdos bizarros. A gente vê cada crime aí horrível e tem crimes que viram sobrenaturais. Só que o meu foco não é crime. Então, eu sempre tento fazer ali uma peneira de coisas sobrenaturais. Por exemplo, eu entrevistei a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina Oliveira, né? E a pessoa falou, mas o que tem a ver com o seu podcast? Eu queria saber como ela enfrentou esse luto. Porque o luto, ele é uma coisa sobrenatural, ele é uma coisa
você acredita que o espírito da sua filha está em algum lugar? E ela fala que ela recebeu cartas da filha, que isso ajudou ela naquele momento. E tanana. Então, quer dizer, eu sempre trago, já entrevistei peritos, por exemplo, entrevistei a doutora Rosângela Monteiro, que trabalhou no caso dos Nardoni, e aí ela fala que uma vez ela foi trabalhar, ela foi fazer uma perícia em um trabalho espiritual que tinha um cadáver. Então, quer dizer, tá tudo ali, ó. É um universo sombrio, bizarro, uma profissão diferenciada, entendeu? Mas sim, eu sempre tento pegar galera do meu escopo ali, a galera do sobrenatural, porque no nosso país, Samira, tudo tem sobrenatural. Tudo, cara. Tudo tem sobrenatural. Você vai sair. O Brasil é rico. O Brasil o Mojica falava, né? O nosso eterno Zé do Caixão. Ele, no Roda Viva, uma vez, numa entrevista, ele falou: eu não sei porque vocês atacam meus filmes, falam que é do diabo, que não sei o quê. O Brasil é um país muito místico, trabalha com religiões diversas. A gente devia aproveitar isso nos filmes, que é o que eu faço. Vocês deviam me elogiar, me agradecer. E você, não lembro se ele fala isso de me agradecer, mas ele fala: vocês deviam. Não sei porque me atacam, né? E é verdade, ele. É o nosso pai, né? Eu sempre digo, o Mojica. Abriu as portas, né, pra essa e foi área. de maneira, assim, foi de maneira na guerrilha mesmo, fazendo com o que tinha na mão. Então o Brasil ele é inteiro espiritualizado, né? A gente tem o quê? Qual que é o maior point Brasil para as pessoas visitarem? O Cristo Redentor, né? Então, que é o quê? Espiritualidade pura. Eu fui pro Rio e falei assim, um motorista de aplicativo falou: e aí, visitou o Rio? Eu falei: não. Aí ele falou: mas gente, você foi pro Rio e não visitou o Rio, não visitou o Cristo? Você foi pro Rio e não visitou o Cristo? Eu falei: cara, eu não gosto muito dessa ideia da gente ter um Jesus altão, assim, que é o maior point. Pra mim teria que colocar todos. Então vamos colocar um Exu, vamos construir também outros, né? Porque não é só um. É chatice da minha parte. Imagina. Qual o lugar mais inusitado que você visitou? Que eu visitei de tudo, assim, cara, eu amo todos os lugares que eu visito, porque todos têm uma coisa de terror, mas tem um cemitério em Franco da Rocha, que é um cemitério que estava meio escondido, assim, que ninguém sabia que ele existia. Eu fui lá e o descobri. O descobri não, né? Trouxe ele à tona de novo. Que é um cemitério de pessoas que faleciam. Bom, tem que fazer uma pesquisa sobre quem está sepultado lá, mas de maneira prioritária era para as pessoas que morriam de doenças psiquiátricas lá na colônia de Franco da Rocha, do Juqueri, né? E aí tinha um cemitério abandonado que ninguém sabia. Quando eu fui procurar, perguntava para moradores e pessoas mais idosas que moravam lá e não, aqui não tem cemitério. Falei: tem. Eu descobri por um blog, uma vez, um blog antigo de 2010, que falou que ele nem tinha foto, falou que fez uma trilha lá. E aí eu fui seguindo, fui procurando e eu encontrei. E aí é um dos lugares mais inusitados que eu me orgulho de ter. O cemitério abandonado do Juqueri. Cemitério abandonado do Juqueri, gente. Tem outro em Mogi das Cruzes também, que é maravilhoso. Recentemente você foi para uma igreja. Na Itália? Não lembro. Alguma coisa de Lúcifer? Fui pra igreja de Lúcifer na Itatiaia, no Rio de Janeiro. É aqui mesmo, né? No Brasil. É aqui mesmo. Nem sabia que existia. Maravilhosa, linda. Você quer conhecer lugares inusitados? É só seguir o Dan. Lugares trevosos. Trevosos. Inusitados. Inusitados e Porque às vezes a pessoa fala trevosos. assim: lugar inusitado, ele vai conhecer, sei lá, um hotel da Alice no País das Maravilhas. Não. Ele não tá lidando com luxo, não. Mas vou conhecer coisas sombrias. Bem sombria, que traga medo, mas também traga muita curiosidade. Traz curiosidade. Muito. O pessoal passa na Dutra, vê a igreja de Lúcifer lá. Que isso? Uma igreja do diabo? É a igreja de Lúcifer, que é o diabo, né? Que não é o diabo. Pra eles. Você já... Aqui na nossa programação, a gente tem várias... É amplo, o né? ouvinte, ele acaba sendo... Ele aceita, né, esse nosso discurso aqui. Ele não vai entender Lúcifer como diabo, como muitos vão entender. Me conta uma coisa. Você já pensou em transformar todo esse movimento que eu falei lá no começo em série, em livro? Pensei em livro. Pensou em livro é um livro? plano que tá vindo aí. Tá vindo aí. Só que, Samira, a produção pra internet, a produção cotidiana... A Stephanie tá aqui, 24 que é minha horas? editora. Pergunta pra ela. Mano, a gente não consegue fazer nada. Eu tenho que marcar horário uma semana antes
com o cabeleireiro, tem que marcar horário pra ir no açougue, porque não dá pra... É muito vídeo. Meu, são vídeos todos os dias, são 2 vídeos por dia, é live, é marcar com convidado, é edição. E aí eu falo, cara, eu vou fazer um livro, que horas que eu vou fazer um livro? Eu não consigo. Mas a minha ideia é fazer um livro do Brasil assombrado, lugares assombrados do Brasil. Ai, que incrível! Mapear tudo ali, lugares assombrados por cada estado. Aí eu vou fazer ali o principal e as outras lendas, túmulos de milagreiro. Túmulos de milagreiro nem tanto, porque quem faz esse trabalho é o Thiago de Souza, que é tem um projeto que é do Que Te Assombra, mas a minha ideia é falar de lugares considerados assombrados, né? Por todo o Brasil. E tem muito em todo lugar. Quem não conhece o LendaCast ainda e quiser já tomar esse aperitivo, né? Qual episódio você recomendaria? Olha, tem um episódio, eu tava recomendando, a Josi vai brigar comigo, mas eu sempre recomendava o da Josi, que ela é uma tanatopraxista, que é aquela pessoa que trabalha cuidando não, né? A gente fala cuidando, mas ela trabalha preparando, uma maneira mais técnica, preparando os cadáveres no necrotério. Então, ela que prepara para o velório, ela que prepara para o sepultamento, deixa bonitinho no caixão e tá. Eu sempre falava dos episódios dela, que eram episódios fortes, que tinham também uma pegada sobrenatural. Mas, recentemente eu entrevistei uma espírita, a Mayra Rocha, que ela é de Brasília, que eu falo que ela é a nova Chico Xavier, assim. Ela não sei se ela gosta disso, vou perguntar um dia para ela. Porque ela tem ela diz, né, ela se diz que tem um contato muito íntimo com os espíritos, de conversar, de ouvir as coisas. E aí ela foi lá em casa e foi um episódio de 4 horas, assim, com a Mayra Rocha. Ela também estava envolvida em algumas polêmicas que a gente falou sobre isso. Eu perguntei para ela, né? As pessoas falavam que ela fazia cartas psicografadas, mas pegava as informações na internet, e ela dá a versão dela, fala sobre isso. É um episódio polêmico / bastante assustador, que ela conta os relatos, que ela vê uma menina com a boca costurada, que ela vê espíritos saindo do mar, e tudo por uma ótica espírita, que não é mais lenda, não é ficção, é realidade para ela, né? Para os espíritas é verdade. Então é um que eu indico sempre para as pessoas assistirem. A Mayra Rocha, ela veio e conversa com espíritos, é o nome do episódio. Que bom! Maravilhoso. Já é a prova de que ele leva, né, Dan? Que você acaba levando pro teu programa, pro teu podcast, temas bem variados. Sempre, já foi budista, já foi espírita, católico, satanista, ateu. Foi de tudo. E ateu tem muita história para contar? Então, o ateu, ele desmistifica, né, essa ideia. E o que eu adoro também, porque eu tenho um pezinho no ateísmo, né? Eu sou agnóstico, né? Eu tô ali no meio, eu não sei, eu não tento explicar para sim e nem para não. Eu tô ali no meio. Mas eu tenho um pezinho no ateísmo, sim. Tem algumas coisas que eu falo, não, gente, isso daí não tem nada a ver. Mas não cabe a mim julgar e ficar falando, eu não acredito nisso. Até hoje, acho que vocês nunca vão ouvir eu falando que não acredito em algo. Tem que ver. Tem que ver, porque muito é inexplicável. Exato. Não é? Eu acho Isso é o sobrenatural, né? Esse é o sobrenatural, ele é inexplicável. E a partir daí, a gente tira as nossas conclusões. Cada um que tire a sua conclusão. Porque o meu público quer muito que eu fale, eu acredito nisso, ou eu não acredito nisso. Não. Eu vou lá e mostro. É isso. Né? Para os católicos é isso. Para os evangélicos, para os espíritas, né? Entendeu? Então eu conto o que eles acreditam. Tem medo de morrer? Olha, eu não tenho medo... Porque quando eu morrer eu não vou estar mais aqui, né? Eu não vou nem ver, né? A gente morre, a gente nem sabe. Você já pensou que loucura é isso? A gente pensa Você nisso, né? morre, você nem sabe que morreu, você nem... Então, quer dizer, a gente só vai saber se morreu se tiver alguma coisa do outro lado. Aí que você pula pra fora, você fala, João, nossa, olha o meu corpo ali, ó. Nossa, morri mesmo. E aí você não tem uma chance de voltar e falar, ô Samira, aqui tem... Não tem, então... A gente não vai saber. Pra mim, eu falei agora que eu não falo as coisas que eu não acredito, mas qual que é a nossa certeza da morte? Que não tem mais nada, que acabou mesmo, mas porque ninguém nunca voltou pra falar, Jesus voltou. Isso é um dogma de fé, trabalhado por alguns. Eu não trabalho com esse dogma. Mas a gente não teve ninguém que voltou, sentou aqui no podcast e falou, tudo bom, Samira, voltei da morte. Tem algumas pessoas que acreditam por EQMs e tal. Mas sobre a sua pergunta, não sei falar se eu tenho medo. Eu não sei. Eu acho que eu teria medo se eu soubesse que tem algo depois. Aí eu acho que... Mas eu não tenho medo. O que eu vou encontrar lá do outro lado? Eu falo que eu vou escrever na minha lápide assim, não chorais por mim, porque estou matando a minha maior curiosidade em vida.
se há algo depois da morte. Você volta pra contar? Não vou voltar nada, vou ficar por lá. Ah, não. Vou voltar nada, já decidi. Não, cansei. Que eu não volto. Adoro viver, amo essa vida. Ah, mas, maravilhoso. assim, depois que quando eu cumprir minha missão, vou ficar tomando chazinho com os anjinhos lá no céu. Não é? Agora eu quero que você olhe pra aquela câmera. Aquela? A tua câmera, né? Ela é Aquela tua. É minha, posso levar pra Ela é casa, tua, aqueles, pode. né? Deixa uma mensagem pro nosso ouvinte e convide, né, a te acompanhar para esses assuntos trevosos. Ó, a mensagem que eu deixo é a seguinte: a sua religião é só sua, não é mais de ninguém. Se você quiser conhecer o LendaCast com essas e outras provocações, com pessoas de várias religiões, crenças e não crenças, toda segunda, terça e quinta tem ao vivo no meu canal no YouTube, Daniel Pires, O Lenda. O pessoal fala, nossa, que prepotente, ele se chama de O Lenda. Não, é porque eu falava de lendas, então aí eu continuei com esse nome. Mas pode me procurar em todas as redes sociais, @DanPiresLenda. É uma lenda. É lenda, né? Não deixa de ser uma lenda. Tudo é lenda, né? Tudo é Uma hora a lenda. gente vai se tornar uma lenda, né? Será que vai estar no meu túmulo assim, O Lenda? E minha foto assim, ó. De preferência, né? Minha foto assim, aí. A nossa vibe devia ir pro nosso túmulo. Na minha eu quero super. Não na é? minha eu quero super. Só que eu não posso falar o que eu quero no meu túmulo porque o horário não permite. Não, brincadeira. não fala. Não fale, guarde isso para a roda Pra de amigos. surpresa, Surpresa ou roda de amigos, familiares, Verdade. etc. Obrigada, Dan. Obrigado, Sam. Sucesso Obrigado, Samira. para você, Amei. querido. Sucesso ao Acompanhem, programa. tem muita coisa boa. Tem o da Monja Coen, que é a nossa comunicadora Ai, foi também, incrível, lá no Dan. canal. Você acompanhou, você estava lá junto, Acompanhei. E muitos outros, né? Eu acho que se você também quer começar, assim, com histórias curiosas e vamos devagarzinho. E vamos devagar, né? é. O da Monja foi bem interessante, com muitas histórias interessantes que o Dan conseguiu tirar dela. Isso é o mais legal. Parabéns, essa é a ideia. conseguiu. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado você, Samira. Muito sucesso, Sucesso. muita lenda pra Pra nós. nós. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30, tem o Mundial e você. Mas eu volto na segunda-feira com o nosso Mundial Podcast. Tenham uma excelente semana e continuem com a gente. Tem muita coisa boa ainda na nossa programação. Beijo!